Olá, boa noite, tudo bem? Eu quero falar aqui um versículo que é: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse versículo faz a gente pensar muitas coisas aqui, porque eu, até pouco tempo, eu pré-julgava as pessoas, porque eu achava assim, que se uma pessoa foi capaz de matar alguém, ele não merecia perdão. Se uma pessoa foi capaz de cometer um estupro, não merecia perdão. Se uma pessoa foi capaz de cometer um roubo, não merecia perdão. Este era um pensamento que eu tinha antes de começar a ler a Bíblia, porque eu comecei a ler a Bíblia tem pouco tempo, na verdade, eu comecei a ler a Bíblia de verdade no início desse ano. E assim, eu comecei a entender que eu não tenho nada com isso, que tudo que acontece aqui é permissão de Deus. Deus deu o livre-arbítrio para cada pessoa e ela faz o que ela quer da sua vida. Só que eu achava que não era justo uma pessoa matar alguém e Deus salvar essa pessoa. Ou uma pessoa machucar alguém de verdade, sentimental, vou dizer, também não era justo que essa pessoa não pagasse pelo que ela faz, pelo que ela fez, pelo que ela fez essa outra pessoa sentir. Porque se ela cometeu mal com essa pessoa, ela tem que pagar com mal também. Era isso que eu sempre achava, até começar a entender que não é isso que Jesus quer. Jesus quer que todos nós pensemos uns nos outros. Como diz, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Foi isso que ele falou. Ele não falou, deixe de amar aquela pessoa que te fez mal. De forma alguma, não é porque ela te fez mal que você tem que odiar ela. Não, pelo contrário, você tem que tentar trazer ela para essa vida espiritual, para essa verdade bíblica, para esse lado de Jesus Cristo, que é o lado da paz. Porque se a pessoa está fazendo mal para alguém, é porque ela não está bem. É porque ela está passando por alguma dificuldade e não consegue entender isso. Então, o que a gente tem que fazer? Orar por essas pessoas para que essas pessoas entendam que Deus é que vai livrar. Deus é que vai fazer essa pessoa pensar melhor antes de ter qualquer atitude. A gente tem que orar para essas pessoas, para eles entenderem que tudo depende de Deus. Que a gente está aqui nesse mundo graças a Deus. Ele deixou a gente viver. Então, se estamos vivendo, temos que levar uma vida com mais paz, uma vida melhor, uma vida de fé. E essas pessoas que ainda não têm Deus no coração, a gente tem que orar para que elas comecem a pensar nisso. A gente tem que orar para que elas enxerguem a Bíblia como uma verdade, para que elas sintam a presença de Deus. Porque assim, todos sabem também que a pessoa só vai sentir a presença de Deus se ela buscar, se ela procurar. Então, eu oro agora para que essas pessoas procurem o entendimento, procurem Deus, que procurem viver uma vida de paz, uma vida melhor, e que Deus as torne pessoas melhores. Porque assim, a gente não pode julgar de forma alguma. Eu toda a vida tive esse costume de querer julgar as pessoas assim, que cometem esse tipo de coisa, né? Que fazem mal para os outros, que matam, que roubam, enfim. Mas uma coisa que meu filho sempre falou foi isso. Ele falou assim: mãe, a gente não pode julgar ninguém, porque ele trabalhava com pessoas assim. Ele ia levar para a palavra de Deus nas cadeias e na verdade eu não concordava com aquilo, porque eu achava assim, se a pessoa foi presa, foi porque fez algum tipo de mal, fez alguma coisa errada e por isso está lá. E por isso merece ficar lá. E pronto. Era isso que eu pensava. Não tinha que ter essa segunda chance, essa oportunidade. E agora, lendo a Bíblia, entendendo um pouco do que Deus deixou para a gente, eu entendo que todos têm oportunidade. Porque se a pessoa ainda está aqui, se a pessoa está vivendo, a pessoa tem chance de pedir perdão e de ser perdoada por Deus. E assim, se Deus, que é um ser supremo, que deu a vida a tudo, que deixou a gente viver aqui, se nem ele fez o julgamento ainda de ninguém, quem sou eu para julgar alguém?
né? Eu tô aqui para fazer o trabalho que Deus deixou para mim. E assim, eu sei que eu tenho que alcançar pessoas, eu tenho que levar a palavra de Deus para as pessoas, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam que Jesus veio para nos salvar, que Jesus deixou o seu filho vir à terra, morrer por nós. Jesus sofreu para que a gente hoje tivesse uma vida plena, para que a gente hoje tivesse uma vida próspera. Então, como que eu vou falar assim, fulano não vai para o céu porque fulano matou alguém? Não, eu não posso dizer isso. Porque assim, se nem Jesus ainda não falou isso, se nem Jesus deu o veredito, quem sou eu para dar? Não é verdade? Eu tenho que orar para que essa pessoa veja que ela fez errado. E para que essa pessoa vá atrás de Jesus, vá atrás de ajuda, né? E então, assim, a gente tem que pensar nos outros como Jesus pensaria, sabe? A gente tem que entender o lado das pessoas, porque assim, a maioria das pessoas vão para esse lado o lado ruim, vamos dizer, porque sente falta de alguma coisa ou não tem alguma coisa. E esse não ter algo é não ter Jesus. Porque eu também tive problemas na minha vida. Eu também passei por problemas assim que só Deus mesmo, sabe? É assim, por isso que eu falo, Deus me deu a chance de viver de novo. E não foi só uma vez, Deus me deu a chance de viver de novo várias vezes. E graças a Deus hoje eu estou aqui e eu quero falar da palavra de Deus para todos os que eu puder, assim, por causa disso, porque Deus me livrou de um mundo que eu sei que se eu estivesse nele, bom, primeiro que se eu estivesse ainda vivendo daquela forma, não estaria aqui, né? Então, assim, ele me livrou várias vezes da morte, porque fui para um lado que não deveria ir, né? E hoje eu sou grata porque ele me tirou disso. Eu só me arrependo de não ter seguido antes, porque eu tive chance de vir para esse caminho de luz muito tempo atrás, mas eu não quis. Eu fui deixando. Só quando chegou numa situação assim que de desespero mesmo, aí é que eu fui realmente procurar Deus. Aí que eu fui realmente buscar a presença dele. E eu senti, e eu entendi, e ele falou comigo, e ele me chamou, e eu comecei a seguir o caminho dele. Eu comecei a falar da presença dele. Eu comecei a dizer para os outros quão bom é andar no caminho de Jesus. Quão bom é você ter Jesus ao seu lado. Como é bom você sentir a presença de Deus com você, Deus falando com você, Deus te dizendo, filha, você é minha agora. Agora você não vai mais sair de perto de mim. E é isso que eu sinto, e é isso que eu quero que todos sintam também.